Olá galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna e na aula de hoje de matemática nós veremos poliedros. Você sabe o que são poliedros? Vamos começar observando as figuras que vocês estão vendo agora. Primeiramente nós temos uma caixa de presente, em seguida nós temos uma caixinha de leite e outra nós temos um cubo mágico. As imagens que você acabou de ver nos dão a ideia do que em matemática nós chamamos de poliedros. Os sólidos que apresentam todas as suas figuras planas são chamadas de poliedros. Mas o que são figuras planas? Conhecemos como figura plana qualquer figura que possua duas dimensões, comprimento e largura. Estamos cercados de figuras planas como quadrados, círculos, triângulos, entre outras formas. Temos a seguir alguns exemplos de figuras planas, como o quadrado, o círculo, o triângulo, e também temos outros que a gente não vê muito no nosso dia a dia, como o losango, o pentágono, o hexágono e o trapézio. Sobre as figuras planas, elas têm nomes específicos quanto à sua quantidade de lados e os ângulos que possui. Vejamos alguns deles. Quando a figura possui exatamente 3 lados ou 3 ângulos, elas são chamadas de triângulos. Veja na imagem a seguir que, embora os triângulos apresentados na imagem não sejam iguais em seu formato, pois apresentam lados de tamanhos iguais, um lado diferente, eles não deixam de ser considerados triângulos, porque possuem 3 lados ou 3 ângulos. Quando a figura possui 4 lados ou 4 ângulos, ela é chamada de quadrilátero. Nós conhecemos vários quadriláteros, como por exemplo, o quadrado, o retângulo, figuras menos conhecidas como o losango e o paralelogramo. Acima de 4 lados, os polígonos são nomeados de acordo com nomenclaturas específicas. Por exemplo, temos o pentágono, que é formado por 5 lados, temos o hexágono, que é formado por 6 lados, temos o heptágono, que é formado por 7 lados, temos o octógono, que é formado por 8 lados, temos o eneágono, formado por 9 lados, e nós temos o decágono, que é formado por 10 lados. Claro que existem muito mais formas assim, mas vamos deixar para estudar elas no futuro. Existem também as figuras não planas, que são chamadas de não poliedros. Como isso acontece? Acontece quando todas as superfícies dela não são formadas por polígonos e possuem formas circulares ou então côncavas, que são as formas arredondadas, curvadas, etc. Temos a seguir alguns exemplos de não poliedros e de figuras não planas, como por exemplo a esfera, o cilindro e o cone. Observe bem que essas figuras elas têm um formato arredondado que permite que elas rolem com maior facilidade. Eu ia passar. O que permitem que elas rolem com maior facilidade. As figuras geométricas não planas ou espaciais são figuras dispostas no espaço. Essas figuras são dispostas em 3 dimensões: o comprimento, a largura e a altura. Vamos observar agora as 3 dimensões que foram citadas anteriormente. Temos aí a altura de um paralelepípedo, a largura e o comprimento. Essas são as dimensões das figuras espaciais. Vejamos a seguir algumas imagens de figuras não planas. Temos a seguir o cone, a pirâmide, a esfera e o cilindro. Só para a gente relembrar, poliedro é todo sólido geométrico que possui todas as suas faces formadas por polígonos, ou seja, são sólidos geométricos que possuem as faces formadas por figuras retas. Os poliedros estão presentes a todo momento no espaço em que vivemos. Vejamos a seguir alguns tipos de poliedros da classe dos prismas. Prestem atenção nos prismas, que a base delas são formadas por polígonos. O prisma de base triangular, a sua base realmente é formada por um triângulo, assim como de base quadrangular, que é formado por um quadrado, como o prisma de base pentagonal, que é formado por sua base por pentágonos, que tem 5 lados, e temos também o prisma da base hexagonal, que você pode prestar atenção que as suas bases são formadas por hexágonos. Temos também na classe dos poliedros as pirâmides. Temos nas imagens a seguir uma pirâmide que ela tem a base triangular
triangular, temos a pirâmide de base quadrangular, temos a pirâmide de base pentagonal e a pirâmide de base hexagonal. Vocês podem observar que as bases desses poliedros citados anteriormente e os das pirâmides, eles têm as bases muito parecidas, porque elas são formadas por retas, por figuras retas, que são chamadas de polígonos e figuras planas, conforme a gente já estudou anteriormente. Lembre-se que o poliedro é todo o sólido geométrico que possui faces formadas por figuras planas. Não se esqueçam disso. Recapitulando, temos como exemplo de poliedro também as pirâmides, que possuem lados formados por triângulos. Observe a seguir a face destacada da pirâmide, que é uma face triangular. Ou então em uma caixa que possui lados formados por retângulos. Na imagem dessa caixa, você vê destacado em vermelho a face da caixa, que ela é formada por retângulos. Entre os poliedros mais presentes no nosso cotidiano, nós temos, por exemplo, a caixa de leite, o cubo mágico e o calendário, que são formados respectivamente por um paralelepípedo, um cubo e um prisma de base triangular. Vamos agora às partes de um poliedro. Os elementos mais importantes de um poliedro são compostos por três: as faces, os vértices e as arestas. Veremos agora um pouquinho de cada um deles. Temos na imagem a seguir um cubo, e nesse cubo foi separado em cores para vocês entenderem melhor as partes que são formadas por um poliedro. Nós temos aí a parte em vermelho, que é o vértice, temos a parte em verde, que é a aresta, e temos também a parte de azul, que é a parte da face. Vamos ver agora cada uma dessas partes separadamente. Temos no poliedro as faces. E o que são faces? São as figuras planas que formam um poliedro. Nós temos aí no cubo, que ele é formado inteiramente por quadrados, então a face dele vai ser o quadrado. Temos aí na figura o paralelepípedo, que uma das faces dele é formada por retângulos. E nós temos também a pirâmide de base triangular, que ela é formada por suas faces de triângulos. Temos também as arestas, que são os segmentos de reta provenientes do encontro de duas faces. Resumindo, pessoal, as arestas são os tracinhos com quais eu formo um poliedro. No cubo, os tracinhos que estão destacados mostram as arestas. Temos na figura também a seguir o paralelepípedo, que mostra em cor roxa o que corresponde à aresta, e também na pirâmide de base triangular o tracinho referente à aresta. Temos também a terceira parte dos elementos de um poliedro, que são os vértices. O que são os vértices em um poliedro? São os pontos de encontro das arestas. Observe nas imagens a seguir os vértices do cubo, paralelepípedo e da pirâmide de base triangular. Nós já vimos sobre poliedros, não poliedros, figuras planas e não planas. As figuras não planas, elas são chamadas também corpos redondos. Mas afinal, o que é um corpo redondo e qual é a diferença dele para um poliedro? Vamos acompanhar a seguir. Os poliedros são figuras onde todas as suas faces são figuras planas. Temos aí de exemplo o paralelepípedo, a pirâmide, o cubo e o prisma da base triangular. Já os corpos redondos, todas as suas faces, ou quase todas elas, são curvas. E nesses sólidos é comum ter uma base plana, como por exemplo o cilindro e o cone. Outra diferença entre os poliedros e os corpos redondos é que os corpos redondos rolam com facilidade, diferente dos poliedros. Observe na imagem aí como os corpos redondos, se eu fizer um mínimo de esforço, eles vão rolar com facilidade, diferentemente dos poliedros que estão presentes na imagem aí. E vamos agora também à parte da planificação de um sólido geométrico. Mas afinal, o que é a planificação de um sólido geométrico? Conhecemos como planificação de um sólido geométrico a representação de todas as suas faces em forma bidimensional, permitindo visualizar o todo do sólido. Utilizamos a planificação também como um molde para a criação desses sólidos. Em outras palavras, pegamos como referência o cubo. O cubo, ele é a junção de vários quadrados. Se eu pegar esse cubo e desmontá-lo, daí você vai ter essa versão da planificação do cubo. A planificação de sólido geométrico nada mais é do que isso: eu desmontar um sólido geométrico e obter toda a sua versão plana. Observe nas imagens a seguir a planificação de outros sólidos geométricos conhecidos por nós. Temos aí o cilindro, temos a pirâmide e temos o prisma. Preste atenção que nas suas formas planificadas, o que
mostra mais em evidência são as figuras geométricas. Do cilindro, nós temos 2 círculos, que são as suas bases, e a sua face retangular. Na pirâmide, nós temos a base quadrada e os triângulos que formavam as suas faces. E nós temos no prisma os triângulos que formam a base, juntamente com os retângulos que foram dobrados para formar o prisma. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, que tenham gostado da aula. Não se esqueçam de curtir e comentar o vídeo e compartilhar com seus amigos. Nos vemos na próxima. Tchau!